Eu fui chamado de macaco burro por um dos caras mais tops que existe no Rollercoin. Um produtor de conteúdo incrível, por sinal, que ajuda bastante a sua comunidade latina. E esse, meus amigos, é um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar, de verdade. Se você tá pensando que é um vídeo difícil pra mim pelo fato de eu ter sido chamado de macaco, é aí que você se engana. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para trazer duas reflexões que são coisas que realmente podem servir para a sua vida de uma forma positiva. Porque eu acredito que quando a gente é produtor de conteúdo, não é só gravar vídeo, a gente tem que tentar ir além, contribuindo de alguma forma positiva com a vida das pessoas. Então, eu vou te explicar por que esse vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar, não pelo que eu vou falar, mas pelo que eu vou fazer aqui no meio desse vídeo. Vai ser muito difícil, eu tô até aqui pensando que, cara, tá sendo difícil de verdade. Mas primeiro vamos falar da questão do racismo. Que isso é racismo, né? Só que assim, o racismo só existe na cabeça de quem realmente se importa com aquilo, tá ligado? Eu sou um cara que, mano... Ah, você é um macaco? Porra, sou mesmo, se tiver uma banana daí que eu como, velho. Aí você fica aí dando risada de mim, ah, que da hora. Então, quando você não se importa com uma coisa... Tipo, ela não faz diferença pra você, cara. Tipo, o molequinho da escola, chega alguém lá na escola e fala pra você, ah, você é gay. Aí você fica, puta, eu não sou gay não. Quando você fica adulto, você tem seus amigos, você chega aí, viadão, gaysão, não sei o que, pega na bunda do seu parceiro e tal e foda-se. Porque você sabe que você não é gay, cara. E, tipo assim, se fosse também, qual o problema? A opção sexual de cada um. Mas isso é só um exemplo bem esdrúxulo, que quando as crianças estão na escola, na época de moleque, qualquer coisa que fala, a gente fica puto. Ah, sua mãe aí, é não sei o quê. Aí você fica puto, quer bater no moleque porque xingou minha mãe. Mas quando você toma consciência de que sua mãe não é aquilo, e alguém fala isso pra você, tipo, você olha e não faz diferença, tá ligado? Então, comigo... Desde sempre, eu não sei se eu já nasci vacinado contra racismo ou que porra que foi, mas eu falo que eu nunca sofri racismo na vida. Então o cara me chamar de macaco, tipo assim, ah, ele chamou de macaco, é da hora. Passa assim, despercebido pra mim, tá ligado? Isso não me incomoda nem um pouco. Mas agora eu vou te falar porque que esse vídeo vai ser um vídeo difícil pra mim. Eu sou um cara que eu estudo bastante, assim, sobre a questão espiritual. Não tô falando de religião específica aqui, tá? Até porque eu já passei por várias religiões, eu sou muito curioso, eu gosto de aprender com todo mundo. Então eu sempre tive esse ponto de gostar de aprender por vários pontos de vista. Então já frequentei muito igreja católica, frequentei muito igreja evangélica, escola dominical, frequentei muito centro espírita, mesa branca, umbanda, candomblé. Então eu tenho um pouquinhozinho assim de propriedade para falar um pouco sobre isso, porque, cara, eu passei por todos os lados. Eu tenho tio adventista, tenho muitos familiares católico roxo, muitos familiares evangélicos roxo, protestantes, tenho familiar que budista. Então eu sempre curti muito questões religiosas e sempre estudei bastante sobre isso. Eu não vou em nenhuma igreja específica, em nenhum centro, mas eu gosto muito de ler sobre e aprender sobre. Porque eu acredito que a gente tá aqui nessa vida para evoluir como pessoa, né? Tipo, ser cada vez melhor, ajudar o próximo, coisas desse tipo. Então, tem uma passagem da Bíblia que é muito interessante, que é basicamente quando Jesus estava na Terra, ele ensinou as pessoas a pagar o mal com o bem. Eu vou contar um pouco dessa história para você. Isso tá tem um sermão da montanha que vem aquela ideia de caminhar a segunda milha. O que seria essa ideia de você caminhar a segunda milha? Em Mateus, capítulo 5, versículo 41, Jesus disse o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Por que ele disse isso? Porque na época de Jesus, a Palestina estava lá em guerra e quem dominava a parada toda era o Império dos Romanos. Então os romanos criaram uma lei muito injusta, né? Eu falo, a lei de Deus nunca falha, mas a lei do homem, meu irmão, a lei do homem é uma merda. Então naquela época, os romanos criaram uma lei
que permitia que qualquer soldado obrigasse qualquer civil que ele visse na rua a carregar sua carga por até 1 milha. Então imagina só, tava passando um soldado com, sei lá, umas 10 toneladas, não, com 100 quilos de coisa nas costas, não ia nas costas do soldado, porque os romanos eram os pica da época. Então o romano olhava alguém, ô você, vem cá, principalmente com os judeus eles faziam isso. Eles pegavam os judeus, você vai carregar a minha carga, você vai carregar minhas malas. Era muito humilhante, cara, para os judeus, eles se sentiam oprimidos por esse domínio dos romanos. Então, aquele judeu, ou aquela qualquer outra pessoa que esse romano escolhesse, era obrigado por lei carregar as malas dele até 1 milha. E normalmente no caminho tinha algumas estacas que identificavam, né, quando dava 1 milha de caminhada. Aí quando chegava ali na primeira estaca, o judeu já largava a carga, tipo, foda-se, agora eu vou pra minha casa. Mas ele ia com ódio, com raiva, porque era muito humilhante pra ele passar por aquilo. E na época, quando questionaram Jesus sobre essa questão, Jesus impôs um desafio que foi bem radical pra rapaziada. Que até então todo mundo conhecia o Deus do Velho Testamento, aquele impiedoso, poderoso, que tacava fogo e fazia acontecia. Mas Jesus veio mudar isso, porque Jesus veio pregar o amor. Então, Jesus falou, se te forçarem a caminhar 1 milha, caminhe 2. Cara, imagina que doloroso pro cara ouvir aquilo. É tipo assim, eu já tô sendo humilhado, oprimido. Vem Jesus, nosso mestre, e fala pra mim caminhar 2 milhas. Que é tipo assim, em vez de você fazer o mínimo que você era obrigado a fazer por lei, Jesus convidava a pessoa a fazer mais do que aquilo que era exigido de livre e espontânea vontade. Na prática, o que isso significa? Primeiro, você transforma o ódio em uma escolha. Então, tipo assim, você pode estar sendo obrigado a fazer uma parada, um favor, um trabalho ou uma situação injusta na sua vida hoje. Mas se você decide ir além por amor, você assume o controle dessa situação. Então você passa de oprimido, você se torna o agente do bem. Com certeza já teve alguma situação assim na sua vida, de algo que você não estava gostando, e você tem a opção de fazer por amor, assumir o controle da parada e virar o cara bom, que vai fazer por opção. Ponto número 2. Você mostra também que seu coração não está preso à revolta. Você não está mais reagindo com ódio, reclamando. Você simplesmente está livre, você está com paz interior. Carregar ódio, angústia e amargura só faz mal pra gente mesmo. Isso desenvolve até doenças no nosso corpo. Já foi comprovado, muitas doenças, tipo úlcera, gastrite, essas coisas, muitas vezes acontece de mágoas que a gente guarda, de coisas ruins que a gente fica vibrando aqui dentro da gente. Então a gente atrai aquilo que a gente pensa. Se você só pensa coisa ruim, cara, você só vai atrair coisa ruim pra sua vida. O universo é energia, tá ligado? E o ponto 3 é que, tipo assim, quando você dá mais daquilo que esperam de você, seja no trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua vida espiritual, o cristão é chamado a dar o melhor de si, mesmo quando ninguém tá vendo. E é aí que tá a grande mágica. Você dá o seu melhor quando ninguém tá vendo. Porque quando todo mundo tá vendo é fácil. Todo mundo quer ganhar aplausos, né? É muito fácil. Agora, quando só Deus, quando só Jesus tá vendo o que você tá fazendo, você tem dado o seu melhor? Fica essa reflexão para você. E um exemplo que a gente pode aplicar aqui no nosso dia a dia, imagina que alguém tá tratando você com frieza ou indiferença. A 1 milha é você continuar educado. A 2 milha é você sorrir, perguntar como que aquela pessoa está, oferecer ajuda para aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não tenha esse merecimento, você fazer isso. Essa seria a 2 milha da sua vida para você aplicar esse ensinamento de Jesus. Então o fato de você caminhar essa 2 milha é uma metáfora muito poderosa, cara, do reino de Deus. É sobre você ir além do esperado,
responder com amor e quebrar o ciclo de ódio com atitudes surpreendentes de bondade. E para pra pensar, como que inicia todas as guerras, né? Como que iniciou todas as guerras do mundo? Normalmente por besteira. Pelo fato do outro não estar disposto a caminhar a segunda milha. Pelo fato do outro não estar disposto a reagir com amor perante a determinada situação. E quando o caos é formado, muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas que não têm nada a ver com a parada acabam sofrendo. É claro que Deus está no controle de tudo. E muitas vezes é uma expiação, uma prova para alguém. Então, mesmo no meio do caos, Deus aproveita para testar algumas pessoas. E assim é a vida. A justiça de Deus é infinita. Não existe Deus injusto, né? Então, se alguém está sofrendo, algum motivo tem. Pode não ser dessa vida. Então, outras passagens que teve sobre essa questão de você pagar o mal com o bem, que é algo muito difícil. Pra mim é muito difícil isso, cara. Eu pagar o mal com o bem é muito difícil. Vou ser sincero pra você. Por isso que eu falei no início do vídeo que esse seria um dos vídeos mais difíceis pra mim. Porque pagar o mal com o bem é muito difícil. É contraintuitivo pra gente. A gente é vingativo por natureza. Então eu acredito que a gente está aqui para ter uma evolução. E lá em Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39, Jesus começa lembrando da lei da retaliação. Olho por olho, dente por dente. Que era uma forma de justiça proporcional. Só que aí Jesus falou, vamos mudar essa parada toda aqui, vamos fazer diferente? E ele disse, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ou seja, se alguém te dá um tapa na cara do lado direito, você dá o esquerdo para a pessoa bater. Assim, não que Jesus estivesse incentivando que você seja um passivo diante de alguma injustiça, que você seja um boca aberta, né? Mas apenas que você quebre aquele ciclo de vingança. Tipo, aquele cara me prejudicou, quando eu tiver oportunidade eu vou prejudicar ele. Muita gente é assim, cara. Tem muita gente que fala, vingança é um prato que se come frio. Imagina, tipo assim, você carregando esse amargor, esse sentimento ruim dentro de você. Então, esse ensinamento não é pra você ser um otário, mas é simplesmente pra você não ser vingativo, tá ligado? Então, ele convida com isso as pessoas a agir com uma força que não é a da agressão, a força do amor, que é algo muito mais difícil e muito mais poderoso. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Na lógica do mundo, se alguém te machuca, você tem que revidar. Na lógica de Jesus, se alguém te fere, você responde com amor e misericórdia, porque essa é a melhor forma de você desarmar o inimigo. Em vez de você espelhar mais dor, você planta uma semente de luz, cara. E para fazer isso, você tem que ter muita maturidade espiritual, coisa que eu não tenho, e a maioria das pessoas também não, autodomínio e fé na justiça divina. Que por mais que muitas pessoas estejam ali dentro da igreja, dentro de centros, de coisas do tipo, muita gente não tem fé na justiça divina. Quando Jesus falou também, amai os vossos inimigos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, esse talvez é o ponto mais difícil. Que ele falou, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nessa passagem, basicamente Jesus chama a gente para elevar a nossa consciência. Quando você ama alguém que te trata mal, você mostra que você está livre. Que você não é um escravo do ódio, não é um escravo da mágoa e nem da vingança. Que esses são sentimentos que destroem a humanidade. E Jesus não ensina isso apenas como um mandamento ético, tá? Ele sabe que o bem transforma o mundo. Então, quando você paga o mal com o bem, uma ação tão simples, você cura as feridas, inclusive as suas, você rompe os padrões de violência e ódio. Se todo mundo fizesse isso, não teria guerras no mundo. E você inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Então, o meu objetivo com esse vídeo é exatamente isso. Te inspirar, a partir de hoje, a se forçar a conseguir pagar o mal com o bem. Que é muito difícil, tá? É muito difícil. Tô sendo realista aqui, é muito difícil. Mas vamos tentar, seja com a primeira coisinha dentro da sua casa, talvez
Você tá brigado com alguém. Cara, eu já conheci história de irmão que não fala com o próprio irmão. Eu achei absurdo quando eu vi isso, tá ligado? Como assim um irmão que não se fala? Eu cresci numa família de mulheres, eu fui criado por mulheres. O único homem que tinha dentro da casa era o meu avô, que saía pra trabalhar todos os dias. E eu fui criado pela minha avó, minha mãe e minhas 3 tias. Então eu cresci ali sendo criado por mulheres. E o mais interessante é que, tipo assim, Jesus não só falava pra você fazer. Ele viveu essas paradas na prática. Você pode ver que no momento mais difícil, quando Jesus estava pendurado na cruz, você sabe exatamente o que ele disse. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Cara, a história de Jesus é linda, mano. É linda. Independente se você acredita em Deus ou não, se você é ou não um cristão, se você tem religião ou não, uma coisa é fato. A história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, independente de você acreditar ou não, a nossa história é dividida a partir do momento que esse ser de luz pisou na terra para poder deixar os seus ensinamentos. E essa frase está lá na Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 34, que mostra que Jesus amou até o fim. Ele pagou o mal com o maior bem de todos, o perdão. Cara, às vezes a gente, até me arrepia de começar a falar, de começar a pensar nisso, que é uma história muito linda, tá ligado? Jesus, tipo assim, nenhum filme nunca conseguiu retratar o que foi que fizeram com Jesus, cara. Você pega o filme ali, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você vê que, tipo assim, as cenas são muito fortes do quanto eles judiaram de Jesus naquele momento de ser crucificado. São muito fortes. E mesmo com esse filme, com as cenas assim tão fortes, cara, eles não conseguem retratar a realidade do quanto Jesus sofreu, do quanto ele apanhou. As pessoas que olhavam pra Jesus não conseguiam identificar quem era. Do quanto que ele estava fisicamente destruído, de chicotada. Do tanto que ele apanhou, cara. Uma coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele. Ele chorou sangue. Ele ficou vivo até a última gota de sangue sair do corpo dele. Nenhum ser humano seria capaz de aguentar todo aquele sofrimento. Nenhum ser humano, cara. Ninguém seria capaz. E ali na cruz ele só morreu quando caiu a última gota de sangue do corpo dele. E isso é muito forte, cara. Você vê o quanto era um ser de luz. E mesmo sofrendo tanto, ali no final de tudo, ele ainda pede pra Deus perdoar a gente. Então isso foi, assim, uma lição, cara, que, porra, se todo mundo parasse pra pensar nisso, as pessoas não iam guardar tanto ódio no coração, tanta mágoa e tanta vontade de vingança. Agora que eu te contei tudo isso, que eu compartilhei um pouco com você do meu ponto de vista sobre algumas coisas, do que eu já aprendi, até ficou mais leve pra mim. Porque o que eu vou fazer aqui no Rollercoin? Vocês sabem que a minha conta foi bloqueada no Rollercoin graças a esse produtor de conteúdo, que é um produtor de conteúdo incrível lá, um latino, o Bueiro. E ele tem muitos vídeos sobre Rollercoin, ele é um cara top do Rollercoin. E foi ele que foi lá, ele tem contato direto com os devs e tal, e ele simplesmente falou, o Marinho tá tentando dar um scam aí com o NFT, tá enganando as pessoas, tá roubando dinheiro das pessoas. Tipo assim, ele nem sabe o que realmente rolou, mas tudo bem, já tem outros vídeos eu explicando sobre isso, não vou entrar nesse mérito de novo. Os caras foram bloquear minha conta, aí depois disso ele fez um videozinho lá, tirando barato, o Marinho é um macaco burro, que não sei o que, né, reagindo ao meu vídeo. Muitas pessoas mandaram mensagem pra mim, pô, Marinho, o Bueiro tá te chamando de macaco. Eu, tipo, dei risada, tá ligado? E o que eu vou fazer? Eu entrei no canal dele, eu peguei aqui o link de referral dele, do Rollercoin. Então esse aqui é o link de referral dele. Todos os meus vídeos que eu já gravei pro Rollercoin, hoje somam aí mais de 200 conteúdos gravados, com tutoriais e coisas do tipo.
estão com esse link aqui, ó. Eu coloco um link padrão nos meus vídeos. Por estratégia de marketing, porque se um dia precisar mudar o link, eu não preciso entrar os 200 vídeos um por um para mudar, eu simplesmente faço um redirecionamento. Então esse link padrão aqui, ele aponta para onde eu quiser, certo? Ele pode apontar aqui para o meu link de afiliado, que nesse momento não vai valer nada. Ele pode apontar para um novo link de afiliado, caso o Rollercoin fale, Marinho, pode fazer uma nova conta, mas a gente não vai te devolver sua antiga. Então olha como seria prático. Eu simplesmente ia trocar o redirecionamento e automaticamente os meus mais de 200 vídeos iriam mandar as pessoas para o meu novo link de referral. Afiliado é do marketing, né? Aqui fala referral, que é a mesma coisa, tá? Eu poderia colocar um novo link de referral. Ou então, eu posso colocar o link de alguém. Eu já coloquei o link de outras pessoas aqui para poder ajudar essas pessoas a ganharem alguns referrals. Eu não vou falar quem, porque como eu tô na mira do Rollercoin, pode ser que eles encasquetem até com isso, falar, se você trapaceou com o canal do Marinho, vou bloquear sua conta também. Não sei, né? Então, vamos evitar arrumar problema para as outras pessoas. Mas, no caso do bueiro, eu sei que não vai ser um problema. Então, eu vou colocar o link do bueiro no meu link padrão de referral. Pelo menos por 24 horas. Para que ele ganhe um pouco de referral meu do Rollercoin. Aqui eu estou no painel administrativo do meu site. Eu vou pegar aqui, é um plugin que eu uso, se chama Pretlinks. E aqui no Pretlinks eu consigo redirecionar. Então tem aqui, ó, Marinho Games, Rollercoin. Pode ver que esse link teve 4.879 cliques de pessoas que foram até o Rollercoin. Nem todos se cadastraram, tá? Mas teve 4.800 cliques no meu link de referral. Eu vou clicar aqui em editar e agora a gente vai trocar. Então aqui no target URL, onde estava o meu link de referral do Rollercoin, que eu poderia até mesmo colocar de algum outro projeto que seja de mineração, que seja parecido, né? Eu vou colocar o link do bueiro aqui para que ele ganhe um pouco de referral com os meus vídeos. Então eu tô tentando aplicar o ensinamento de Jesus aqui, pagando o mal com o bem. Espero que isso possa te incentivar de alguma forma a fazer isso em outras situações da sua vida. E não vou falar que tá sendo fácil, porque, mano, o cara me tirou, fez eu perder minha conta, me chamou de macaco e eu ainda vou mandar alguns referrals pra ele. Então eu vou clicar aqui em atualizar e vou deixar o link do bueiro aqui, ganhando um pouquinho de referral do Marinho. Espero que Deus abençoe sua vida. Cara, você é um latino, você tem uma comunidade incrível, você já fez muito conteúdo pro Rollercoin. Eu só desejo bem pra você. Eu só desejo bem pras pessoas. Até pros caras golpistas do Epic Ballad, que eu fiquei tão puto na época, eu desejo bem pra esses caras também. Principalmente para que eles tenham consciência e param de querer enganar as pessoas. E parem de querer roubar dinheiro das pessoas de forma ilícita. Para que eles aprendam a trabalhar e a ganhar dinheiro limpo, aquele dinheiro que frutifica, que é o que cada vez mais tem acontecido na minha vida. O dinheiro tem frutificado na minha vida. Muitas vezes chega o final do mês, eu moro na Europa, cara. Ser youtuber aqui não é fácil. Eu já falei várias vezes, se eu estivesse no Brasil seria muito mais fácil minha vida com a grana que eu tenho ganhado. Mas aqui na Europa não é fácil. Eu me esforcei e fiz de tudo para chegar até aqui. Com a permissão de Deus, eu consegui chegar até aqui. Consegui alugar uma casa aqui na Suíça, que é algo assim extremamente difícil. E muitas vezes chega ali no meio do mês e eu ainda não tenho a grana para pagar o aluguel no dia 30. Mas sempre surge de algum lugar. Deus sempre usa alguém para me ajudar nesse momento, cara. É incrível. Do nada alguém, porra, Marinho, quero comprar uma mentoria sua. Eu cobro $300 para mentoria de pool de liquidez. Aí a pessoa compra e paga $300. Meu irmão, já adiantou um lado pra mim, velho. Eu já completo lá na grana do aluguel, eu falo, cara, mais um mês a gente vai pagar o aluguel easy. E com isso, eu estou cada vez mais investindo em pool de liquidez para que eu consiga chegar no nível que só minha pool de liquidez já vai bancar o meu aluguel aqui na Europa. E quando eu tiver nesse nível, meu irmão, aí, moleque, aí a vida vai ficar muito mais easy, tá ligado?
Porque eu não vou ter mais tanta preocupação com aquilo. Eu já vou saber que minhas pools de liquidez sempre vão bancar a grana do meu aluguel. Mas isso ainda não é uma realidade. Só as minhas pools de liquidez, o que eu consigo gerar de taxas ali no mês, não cobre o meu aluguel ainda. Então por isso que a gente continua aqui correndo, batalhando, trabalhando, gravando vídeo, vendendo curso, fazendo tudo possível para ganhar dinheiro de forma honesta, de forma limpa, sem prejudicar ninguém. Porque se fosse pra fazer merda, é muito fácil fazer merda e ganhar dinheiro sujo. E isso eu não quero, porque na minha consciência não encaixa mais, né? Eu já falei várias vezes, o Marinho, que tinha 16, 17 anos, adolescente inconsequente, não pensaria o que eu penso hoje. Então aquele adolescente que já fez tanta merda na vida, porra, se fosse pra ganhar uma grana prejudicando alguém, ele, demorou, vambora. E eu paguei muito caro por isso, porque a vida é ação e reação. Você colhe aquilo que você planta. Por isso que nos últimos anos da minha vida, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei nada e mais eu me esforço para plantar coisas boas e coisas positivas. Porque é isso que eu quero colher, é isso que eu quero deixar de exemplo para o meu filho, que hoje é a minha maior inspiração. Então, até mesmo você, se você tem um filho e tem coisas que você, faz que você mesmo sabe lá no fundo do seu coração que não te agrada e você não consegue mudar por você, muda pelo seu filho ou pela sua filha, para você dar um bom exemplo. Seus filhos merecem ter um bom exemplo. E o meu maior sonho é que um dia, quando o meu filho estiver na fase adulta, ele possa olhar e falar, cara, eu me orgulho do pai que eu tive, que o meu pai me ensinou o certo a se fazer. Se ele vai fazer o certo ou não, aí já não é problema meu. Mas a minha missão é sempre tentar ensinar o certo não só com palavras, que as crianças aprendem muito mais observando. Então eu tento ensinar com as ações o que é certo e o que é errado. Que não adianta eu ficar falando. Eu tenho que realmente viver aquilo que eu quero pregar pro meu filho. E eu desejo o melhor pra ele, desejo o melhor pra minha família. E por isso que eu me esforço tanto pra ser um cara 100% correto. E não consigo. Sou ser humano, sou falho. Todos nós somos. Mas o mais importante é a nossa intenção. Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo, com essas histórias que eu te contei aqui. A Bíblia tem muitos ensinamentos pra gente. Tem um outro livro que eu gosto muito também, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu leio ele também aliado com a Bíblia. O Livro dos Espíritos também, aprendi bastante coisa com isso. E são meus materiais de estudos atualmente. No começo do vídeo estava sendo mais difícil, mas depois que eu comecei a falar sobre as passagens de Jesus e tal, o quanto foi lindo ver o que Jesus fez pela gente, cara, ficou mais leve. Então, de verdade, agora eu tô com o coração leve. Bueiro, um beijo pra você, que Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família, o seu canal, que você bombe com o seu canal, que você ganhe muito dinheiro, cara. E que o Rollercoin possa trazer muita prosperidade para sua vida e não só para do Bueiro, para você também que está assistindo aqui esse vídeo, que você consiga muita prosperidade na sua vida, não só através do Rollercoin, mas em todas as iniciativas que você fizer, que você consiga ter bons resultados. E se você quiser entender qual foi o motivo do bloqueio da minha conta do Rollercoin, eu vou deixar aqui o vídeo que eu gravei explicando tudo o que foi que aconteceu.